Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Como Vladimir Putin condiciona o acesso à informação na Rússia. A imagem de Marina Ovsyannikova correu o mundo em março, quando a produtora de televisão interrompeu o jornal da estação estatal, exibindo um cartaz atrás da pivô que apresentava as notícias. Pedia o fim da guerra. Marina, de 43 anos, foi detida, presente a juiz e condenada a uma coima de cerca de 30 mil rublos, qualquer coisa como 400 euros, segundo o câmbio atual. Durante dias temeu-se pela vida da produtora de televisão, que entretanto foi contratada pela empresa proprietária do jornal alemão Die Welt. Esta terça-feira, 3 de maio, assinala-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. É algo que não existe na Rússia. Neste episódio vamos tentar perceber como a informação é controlada pelo Kremlin e como são punidos aqueles que quebram as regras. Vou conversar com Evgeny Moravits, o correspondente da RTP em Moscovo. Bem-vindo, Evgeny Moravits. Boa tarde, Ricardo. Estás em Portugal? Estou em Portugal, mas com malas feitas para voltar à Rússia, porque não podemos deixar passar o 9 de maio sem presença de pelo menos um repórter português em solo russo. É uma data muito importante, um feriado muito importante. De resto, falámos nele aqui num episódio sobre o 9 de maio, na conversa com o José Milhazes. Evgeny Moravits, um russo que liga a televisão agora, ou a rádio, ou que aceda a um jornal, o que é que vai ver? Vai ver uma festa de patriotismo, que seja um patriotismo em palavras, patriotismo muito bem configurado, de forma a que prove ao ouvinte e telespectador russo de que a Rússia é a potência mais justa do mundo. Здравствуйте, с вами Денис Чижов и новости этого понедельника. За последние сутки с территории Азовстали эвакуировали 214 человек, 33 из них дети. Об этом сообщают власти ДНР. E que todas as inconveniências ou todo o desconforto que possa vir a ser causado nessa luta sagrada pela linda e bela causa que a Rússia leva ao mundo, todas as perdas são justificadas e todos os sofrimentos possíveis podem ser justificados com o objetivo colocado. Aliás, o objetivo colocado é defender, proteger a Rússia contra a agressão do Ocidente, da NATO, e uma das forças motrizes da política e da propaganda do Kremlin nestes dias tem sido o insulto sofrido pela Rússia devido ao facto de os líderes ocidentais, quando se assistia ao colapso da União Soviética em 1991, os líderes ocidentais prometiam não fomentar, não levar a NATO mais para frente, para o leste europeu. E aconteceu que, desde então, mais de dúzia de países aderiram à NATO e esta é a premissa de todos os lances políticos de Vladimir Putin. Так вот, если натовцы отправят миротворцев на Украину, они должны понимать, это будет прямым столкновением вооруженных сил России e NATO. Evgeny, e há uma lei, por exemplo, que impede a utilização da palavra guerra?
Sim, é uma lei que impede, não se diz diretamente sobre a palavra guerra, mas diz-se na lei que qualquer falsificação ou qualquer informação falsa que não corresponda ao ponto de vista oficial seja punida primeiro com multas e depois depende se a pessoa, se for da pessoa particular, é uma multa e depois multa aumentar e depois detenção e julgamento em tribunal. E também as pessoas jurídicas, ou quer dizer, neste caso, as edições, elas também estão sujeitas, podem estar sujeitas a multas e a multas mais avultosas e depois a responsabilidade, o que se interpreta na sua proibição de publicar. Estas regras aplicam-se também, por exemplo, nas redes sociais, a publicações nas redes sociais? Exatamente. Qualquer pessoa que mesmo passe a multiplicar aquilo que o regime considera como informação falsa, e isto pode ser, os critérios são muito vagos, não há aquilo que não se diz nos relatos oficiais do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do Ministério da Defesa, tudo isso pode ser qualificado como falsificado, não é? Ou falso. Portanto, oficialmente terá de ser sempre a tal operação especial e não uma outra coisa. Exatamente. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Qualquer informação pode ser punida, o autor pode ser detido e já houve casos de multas e detenções por publicações que nem foram publicações de autores, eram publicações reproduzidas ou, portanto, partilhadas. No fundo, uma partilha nas redes sociais e pode levar a penas de prisão, corrige-me, Evgeny Moravich, até a 15 anos de prisão? Até 15 anos esta pena ainda não foi aplicada, mas o que é mau nesta lei é que as autoridades habituam os cidadãos, os concidadãos, a viverem numa atmosfera típica do regime totalitário. Mas há redes sociais a funcionar na Rússia nesta altura ou não? Há redes sociais a funcionar via servidores VPN e as pessoas sabem contornar as proibições, mas o mais triste consiste no facto de muitos jornalistas, muitos blogueiros, estão a fugir da Rússia e vêm-se obrigados a sair da Rússia para o estrangeiro porque não se sentem nem seguros, nem eles, nem seus membros de família, porque já houve casos, de alguns críticos das autoridades a terem, portanto, marcas deixadas na porta de entrada da casa, letra Z. A letra Z que temos visto nos carros de combate que estão na Ucrânia, não é? Pois, e outros sinais, portanto, o ideal para este período, para os chamados, aqueles que se consideram patriotas da Rússia, que também privatizaram essa palavra, porque o patriotismo não é, muita gente gosta do país, mas pouca gente gosta do governo, são coisas diferentes, mas este controle afegano não começou agora, não é? Aumentou drasticamente, de forma dramática, porque a ideia, porque não existe a possibilidade de repetir o Gulag, não é? Porque nem recursos, nem as pessoas já estão mimadas com conformismo, com consumerismo, as pessoas já já saborearam a boa vida na Rússia, portanto não existe aquela a Rússia demais será aquela sociedade que era em meados do século XX, onde tinha que escolher ou entre a existência e a colaboração com as autoridades, ou entre e a não existência, ou morte e prisão e morte.
há muito recurso por meios, porque hoje em dia a guerra faz-se por meios eletrónicos e digitais e é uma guerra de contra-informação. Há muito recurso ao dispor das autoridades e de vários grupos que se consideram patriotas, não é? E, há muito recurso ao seu dispor para criar uma atmosfera de pânico e medo no país. E isto eles conseguem fazer com relativo sucesso. Evgeny, levanta-se sempre aqui esta dúvida. Uma vez que a informação está muito condicionada, a informação que é disponibilizada aos russos está muito condicionada, até que ponto é que os russos têm uma consciência daquilo que se está a passar, quer no país, quer fora, e até que ponto lidam com isto? Como é que as pessoas lidam com esta situação? Vamos lá ver, numa explicação mais, não digo grosseira, mas mais aproximada. Terra a terra. Mais terra a terra, sim. Vamos ver. A Rússia são 146 milhões de habitantes. Deste número, quase 60% são pessoas que trabalham à custa do orçamento de Estado. Funcionários públicos. Funcionários públicos. E, portanto, o compromisso por defeito que têm é que eles não levantam a voz em troca de terem algum nível razoável da vida e aquilo que o Putin chama de estabilidade. Portanto, eles recebem pão e circo. Deste circo faz parte fantástico sistema de propaganda que o Dr. Joseph Goebbels teria invejado muito se ele tivesse visto. Portanto, muito profissionalmente faz-se a lavagem dos cérebros em todas as televisões e cadeias de informação controladas pelo Estado. Portanto, por volta de 50% a 60% dos russos contentam-se com a informação que eles recebem mastigada e preparada das televisões. Esta parte não viaja, não usa cartões Mastercard e Visa, portanto não se importam com as sanções económicas que o Ocidente impôs. Depois, há uma parte de ativistas liberais. Esta parte não ultrapassa os 15% da população. São os meus cálculos, né? Claro. Portanto, desses 15%, muitos são jovens, são apoiantes do Navalny ou mesmo jovens, como se diz, pertencentes à geração não batida, nunca castigada. É um novo fenómeno para a Rússia. Uma Ou seja, os nascidos açoitada. Já nos anos 90 e posteriores. Já nos anos 90 e, por ironia, são pessoas que nasceram ou cresceram ou formaram-se em tempo de governo de Putin e não são putinistas. Agora, deste número, muitos saem, e nós já vimos, já fizemos 100 reportagens com jovens a serem detidos em comícios em Moscovo e em São Petersburgo, são detidos, depois postos em liberdade e são perseguidos. É uma coragem dos jovens que os leva a protestar. Agora, os protestos não levam a resultado nenhum porque não convém bater, é um bocado Dom Quixotismo, não é? Uhum. Portanto, estes protestos não levam a lado nenhum. E depois, há um número de hesitantes, das pessoas que estão a tentar fazer seu próprio raciocínio no povo russo. Esses podem oscilar entre 30%, 20%, 30%, que talvez fossem à rua e talvez fossem apoiar qualquer mudança do poder se não tivessem medo de perder tudo, porque têm hipotecas, têm créditos, nunca chamamos isto de arma, mas a hipoteca é uma maneira de controlar a obediência. Evgeny Morovich, por tudo isso que estás a explicar, é muito difícil um cenário de queda de Vladimir Putin. É muito difícil porque os oligarcas
por defeito, estão condicionados. Eles já foram ditos, ainda em 2017, foram ditos para tirar todos os haveres de fora do país. Portanto, quem não está ao pé de Putin não tem maneiras nenhumas de fazer negócio. Os oligarcas são as pessoas que têm o máximo a perder, porque se não se alinharem com o Kremlin, ou perdem liberdade, como Khodorkovsky, ou perdem a nacionalidade, como Gusinski, ou perdem a vida, como Berezovsky. São 3 casos de oligarcas que se brigaram com Putin e que foram castigados demonstrativamente pelo Kremlin, e um deles já morreu em Londres, como sabemos. Do lado dos homens da força, não há possibilidade, porque eles vigiam-se um ao outro, e é criado um sistema, uma teia muito fina e bem pensada de vigilância recíproca e mútua, muitas cabeças que sobressaem ao nível médio, muitas cabeças responsáveis estão com o olho sobre o seu vis-à-vis, outra cabeça responsável que possa vir a construir uma conspiração. Agora, do lado do povo, não pode haver nenhuma sublevação por causa do regime opressivo, de facto, que a polícia e a Guarda Nacional impõem. Acrescentamos a isto um quadro muito simpático que a propaganda faz de Vladimir Putin e da guerra contra os nazis na Ucrânia e no mundo, contra o Ocidente nocivo e pérfido. Portanto, juntando tudo isso, no plano doméstico, ainda vamos ver no dia 9 de maio uma linda parada, um desfile militar. Podemos ver uma imagem de país próspero, orgulhosamente, só, como dizia um político conhecido. Mas isto, para já, a Rússia é muito grande e só pode ser configurada à força, porque são 89 regiões administrativas, não podem ser configuradas de outra maneira senão a força. Evgeny Moravich, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Evgeny Moravich é o correspondente da RTP em Moscovo. Vai regressar à Rússia a tempo do feriado e da parada do 9 de maio na capital russa, de que falámos no episódio anterior. Esta conversa com o jornalista que nos habituámos a ver na RTP acontece neste dia, 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.